eu tinha certeza que o Lula ia tentar fazer isso. Eles são tão cara de pau. Todas as vezes que acontece alguma tragédia, algum fato terrível no Brasil, eles tentam capitalizar em cima disso, avançar a sua ideologia. No Rio Grande do Sul, aquela tragédia que aconteceu, eles usaram o Rio Grande do Sul para fazer um dos maiores esquemas de corrupção, que virou o Arrosgate, que foi exposto pela imprensa, e eles tiveram que recuar, e depois tentaram usar aquela tragédia para censurar as redes sociais. Fizeram a mesma coisa no caso do Felca, fizeram a mesma coisa quando tem algum tiroteio ou crianças que morrem nas escolas. Todas as vezes eles usam tragédias para avançar a sua ideologia, a censura, o desarmamento ou a ditadura completa. E qual é o sonho desse governo? Eles querem centralizar toda a segurança pública na mão do maior criminoso que o mundo já viu, que é o Lula. Se nós permitirmos que isso aconteça, pode ter certeza, meu amigo, a facção criminosa não vai passar a ser um problema, ela vai passar a ser o Estado. Praticamente já é, né? Mas vamos lá. O governo Lula está batendo no Cláudio Castro, o TSE quer caçar ele, o Alexandre de Moraes foi para cima dele, sendo que nós tivemos uma das primeiras operações exitosas contra o narcotráfico no Brasil. Há anos que isso não acontecia. O que o governo tentou fazer? Como que ele vai tentar capitalizar? Está aqui, ó. O governo Lula critica a operação no Rio e defende a PEC da segurança. Pelo amor de Deus, não se enganem por esse nome. Isso não é PEC da segurança. Isso aí foi elaborada por Lewandowski. Esse projeto de emenda constitucional foi elaborada pelo Lewandowski, o defensor do MST, o cara que faz live com o líder do MST. O Lewandowski criticou a ação do Cláudio Castro, da Polícia Federal, que inclusive recusou ajudar a Polícia Militar, o BOP, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, nessa operação. A Polícia Federal, que faz vazamento de informações, como no caso daquela busca-operação que teve na Faria Lima, que vários das pessoas que iriam ser presas fugiram, porque vazou. Então veja isso aqui, olha o que o Lula quer fazer. Ele quer usar a comoção do que aconteceu no Rio de Janeiro para aprovar uma PEC que basicamente, é que eu quero que você me entenda, coloca toda a polícia do Brasil, toda a segurança pública sob o comando do Lula. Olha a loucura, colega parlamentar, pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Existe uma tolerância em votar projetos errados e tudo bem, emenda que... Tá, mas isso aqui é transformar o Brasil do dia para o outro num narco-estado. É colocar o PCC e o Comando Vermelho dentro do governo. Eles falam que essa PEC da segurança, que na verdade é a PEC do crime, ela vai ajudar no combate a facções criminosas. Como que ela vai ajudar, sendo que quando foi para o governo ajudar agora nessa operação do Rio de Janeiro, ele se recusou? Tá aqui, ó, PEC 18 de 2025, que na verdade é a PEC do crime. Os principais pontos, ó, o que o governo quer com a PEC? Centralizar o controle sobre as forças de segurança estaduais, ou seja, governadores, PMs, não vão responder mais ao governador, mas a um conselho formado por 27 pessoas que o governo escolher. Legislar de cima para baixo sobre os trabalhos das polícias, reduzir o papel das guardas municipais, que hoje atuam na linha de frente da segurança local, impor um modelo único de segurança pública, ignorando as diferenças regionais, evitar o verdadeiro problema, o enfrentamento direto ao crime organizado e a impunidade, e transformar a segurança pública em um instrumento político, concentrando o poder do governo federal, enfraquecendo a autonomia dos estados. O governo Lula vai mandar que o policial não pode atirar em bandido, que vai ter câmera nos seus uniformes, tudo que é policial que matar bandido em operação, em confronto, vai perder seu emprego, vai preso. Eles querem que a polícia fique submetida ao crime organizado. Ah, Gustavo, você está exagerando. Eu acho bom quando eles falam assim, você está exagerando. Então vamos lá. Vamos lá, eu quero lembrar de vocês algumas coisas. Vai me dar processo esse vídeo? Vai. Inclusive o PT já me processou de novo ontem por causa disso. Mas escuta aqui o Marcola, no período das eleições. O que o Marcola falou do Lula? Para nós, o Bolsonaro é pior. Não, eu disse. O Lula para nós é bom, mas... O Lula para nós é bom. O Bolsonaro para nós é pior. Quem está falando isso aqui é o Marcola. É o líder do PCC. Olha quem que o Lula acabou de colocar como ministro da Casa Civil, sei lá o que ele é lá, é ministro lá. Guilherme Boulos. Pessoas legais estão aqui do lado do Guilherme Boulos, então escuta isso. A Associação do Liberdade do Amazonas postou uma foto de Boulos ao lado da esposa de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas.
Comando Vermelho, essa operação que teve ontem, ao Boulos tirando foto do lado da esposa do cara do Comando Vermelho. As armas que foram apreendidas ontem pela polícia, isso aqui é interessante, isso aqui eu achei muito legal. As armas que foram apreendidas ontem, sabe de onde que elas vieram? Algumas delas, olha aqui, da Venezuela, amiguinho do Lula, né? Deputados do PT entrando na área do Comando Vermelho sem segurança, como se fosse assim, super normal. Isso foi hoje. A ministra aqui do Lula também entrando lá. Jandira Fegali, esse aqui é o bicho esquisito, eu nem sei o nome desse aqui. Ele tá no Direitos Humanos, é um deputado do PT. Cara, esta, aqui ó. O que eu falei não é ex-membro do PCC. o que eu penso ou o que eu preguei, é a verdade. O PCC falou para todos os integrantes votar no Lula, para todos os integrantes instruir os seus familiares votar no Lula. A guerra onde... Aí, eles querem colocar todo o poder da segurança pública brasileira nas mãos do Lula e do Lewandowski. Vocês estão de brincadeira? Vai ter essa PEC sendo votada, PEC 18 de 2025. Eu vou te dizer de novo aqui, ó, se uma PEC dessa aqui for aprovada, esquece combater o narcotráfico, PCC, Comando Vermelho, crime organizado no Brasil. Ao invés de combater, nós vamos ter o narcotráfico comandando a polícia do Brasil e combatendo pessoas que ficam indignadas pelo fato de estarmos vivendo num narco-estado. Aí você, quando você reclamar que o governo e o sistema viram um narco-estado, você vai preso. Então que esse vídeo chegue ao maior número de deputados e senadores. Pelo amor de Deus, gente. Essa PEC tem que ser recusada. Não votem nessa PEC. Não dê o poder da polícia nas mãos de quem vocês sabem que está andando com o crime. De quem vocês sabem que defende o crime. Isso é a pior coisa que um parlamentar pode fazer com seus eleitores, com o Brasil, com as próximas gerações. Compartilhe esse vídeo. Donald Trump fecha o cerco contra o Brasil enquanto o Comando Vermelho faz manifestação. Eu já estou falando sobre isso aqui há algum tempo e muita gente não está levando a sério. A Argentina e o Paraguai são considerados países aliados do Trump. Inclusive, matéria da Folha de São Paulo já trouxe isso. Argentina e Paraguai fazem frente pró-Trump na América Latina e aí vem aqui explicando a matéria. E o que está acontecendo? A Argentina já declarou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Isso aí, já fiz um vídeo falando sobre isso. E agora, o Paraguai também declara PCC e Comando Vermelho como terroristas, ativando alerta na fronteira. Após a Argentina, o governo de Santiago Penha aumentará controles contra a entrada de criminosos brasileiros. Ou seja, situação mais grave do que muitos imaginam. E eu falei isso, né? Que o Trump, ele já gostaria de que o Comando Vermelho e o PCC fossem declarados organizações terroristas lá atrás. Enviados do governo Trump vieram aqui no Brasil para que isso acontecesse. O Brasil se negou. Aí agora, o Rio de Janeiro fez uma mega operação contra o Comando Vermelho e enviou relatório para o governo Trump falando que essas organizações, segundo o governo do Rio, são sim terroristas, inclusive atuam em território norte-americano, e agora o cerco vai se fechando. O Lula não falou nada, pelo contrário, a base do Lula está criticando a polícia, atacando o governador do Rio de Janeiro e querendo, de certa forma, colocar os criminosos como inocentes. Mas é o Brasil. O Brasil de hoje, inclusive, olha só o nível que nós chegamos. O Comando Vermelho, com a narrativa da esquerda e do PT, olha o que eles querem fazer, olha o que eles estão organizando isso aqui agora, tá? Agora. Imagens exclusivas do Balanço Geral, convocação do Comando Vermelho para uma manifestação contra, quer ver? Olha o papo. Ato chega de chacina. Onde teve chacina? São covardes. São covardes. Porque fogem
enfrentam a polícia. Parabéns pro jornalista. Os chefões fogem, se escondem. Colocam a tropa do mantém para trocar tiro com a polícia e para morrer, porque é carne para moer. E aí depois querem construir narrativas que foi uma chacina. Está comprovado que não é. Aí, chega de massacre. Parabéns a esse jornalista aqui do Balanço Geral que colocou para arrebentar, corajoso, teve coragem de falar o que precisa ser dito. O Comando Vermelho mobilizando manifestação, é brincadeira, é só no Brasil, né? Eles vão fazer manifestação com a narrativa da esquerda de que houve uma chacina, que pessoas inocentes, vocês viram lá, já trouxemos aqui vídeos, eles retirando aqueles uniformes de combatentes do crime, né, para querer falar que pegaram inocentes, enfim. Foi um duro golpe na criminalidade, e o governo Lula, da forma como ele vai se manifestando, vai se posicionando, vai colocando o Brasil numa situação muito perigosa. E eu mostro para vocês aqui um pouco do mapa do perigo que o Brasil enfrenta. Pegando aqui, por exemplo, os países que fazem fronteira com o Brasil. Se você pega os países aqui, você vai analisar que Colômbia está aqui e Venezuela já estão sendo atacados pelo governo Trump, pelo governo dos Estados Unidos. Esses dois países aqui acusados de levar muita droga lá para os Estados Unidos. Aí eu repito, o Comando Vermelho, PCC, também tem essa acusação de estar atuando lá. E aí você pega a Argentina e pega aqui o Paraguai, países que estão fechando o cerco contra o Brasil. Olha só como que está ficando aqui essa fronteira do Brasil com esses países. Onde esse governo está colocando o Brasil? Risco iminente de que ações contra essas organizações aconteçam no Brasil. E se o Petro está sendo acusado de presidente do narcotráfico, se o Maduro está sendo acusado, por que o Lula também não pode, já que está escancarado, né, que esse governo passa a mão na cabeça e é conivente com o crime organizado aqui no Brasil? Eu não duvido nada. Falei isso em relação à Argentina. Quando a Argentina declarou, eu avisei. Isso aí tem articulação do governo americano. E agora vem o Paraguai, que é outro parceiro do Trump aqui na América Latina, e diz: é sim uma organização terrorista e nós temos que atuar contra eles. Aonde isso vai parar, só Deus sabe. E que Deus possa proteger o nosso querido Brasil. Porque tá difícil com esses que administram o nosso país. Para fechar, falando nesses que administram o nosso país, eu preciso trazer isso aqui também, porque é o crime fazendo a farra aqui no Brasil. Olha só a posse do Boulos. O Boulos virou ministro e ele declarou que o ministério é do MTST. Não sou eu que está chegando aqui, é a gente. MTST que invade propriedade privada tem ministério no governo Lula. E olha a festa. Festa. Eu vou tirar isso aqui porque ninguém merece, né? Festa. A festa da criminalidade que acontece no Brasil. Que Deus possa abençoar o nosso país e que em 2026 nós tenhamos a maior força para tirar a criminalidade do poder, ou ao menos, assim, dar uma pancada nesse sistema podre que domina o Brasil. Compartilha o vídeo, deixa a curtida e já se inscreve no nosso canal. Esse Lula é muito canalha. Além de não ajudar no combate à criminalidade no Rio de Janeiro, agora, inclusive, quer atrapalhar o trabalho do governador do Rio de Janeiro no combate à criminalidade. Lula orienta seus ministros a irem para a briga contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A própria CNN está divulgando isso. Então o presidente Lula vem com um tom mais ameno e determina aos seus ministros, orienta aos seus ministros a confrontarem as versões que saíram do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a operação contra o Comando Vermelho, que a gente tem acompanhado, são 120 mortos, de acordo com dados oficiais até aqui. Só isso. Então, o Lula é realmente um governo do outro lado. Cláudio Castro pediu apoio, Lula não deu. E agora
está orientando seus ministros a desmoralizarem o Cláudio Castro. Lula, você está governando o Brasil para quem? Missão dada, missão cumprida, né? A tropa do ladrão saiu em ação. Ministras criticam mega operação e querem articulação nacional. Ministras. Aniele Franco e Macaé Evaristo visitam o Complexo da Penha e cobram atuação conjunta do governo federal e dos estados. Tudo combinado, conforme eu mostrei para vocês. Tanto que, ó lá, o lindinho da Odebrecht também pagando missão, ó lá. Lindinho da Odebrecht, líder do PT, pede a Moraes o afastamento de Cláudio Castro do governo do Rio. É sempre assim. Esse cidadão, ele acha que ele é promotor, ele acha que ele é delegado, é sempre ele pedindo afastamento, pedindo prisão, sendo que ele. Eu já falei isso para vocês. Né? Várias vezes eu já contei isso para vocês. Esse cidadão, famoso lindinho da Odebrecht, ele é esposo da Gleice Hoffmann, né? Ele está no mandato por uma liminar. Sabiam disso? Esse cidadão, quando prefeito no Rio de Janeiro, ele foi condenado por improbidade administrativa em todas as instâncias, ou seja, inelegível. Aí esse indivíduo aqui, que está do lado do regime, do lado do sistema, conseguiu uma canetada, uma liminar no plantão judiciário do TJ do Rio de Janeiro, né, e conseguiu o retorno dos direitos políticos e é deputado federal. Então é deputado federal por uma liminar e fica enchendo o saco, né? O famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Lindenberg Faria acusa Castro de interferir nas investigações da Operação Carbono Oculto e proteger pessoas ligadas à Refit. Interferir na operação? Quem está interferindo na operação é vocês. Tanto é que agora o Lula, imagina se vai dar certo isso daqui, governo Lula envia peritos criminais ao Rio. Opa! No início desse vídeo eu mostrei para vocês. O Lula está orientando a esquerda, está orientando a tropa a ir para cima do Cláudio Castro. O lindinho, pagando missão, pede para o Moraes o afastamento do Cláudio Castro e diz que o governador do Rio está atrapalhando nas investigações. E de repente, o Lula vai mandar seus peritos. O Lula vai mandar peritos a apurar a operação. Dá para confiar nessa perícia? Como vocês acham que serão essas perícias criadas pelos caras do Lula? Vai ser maravilhosa essas perícias. Peritos são da PF e da Força Nacional. PRF enviará 350 agentes para reforçar o quadro. Pera lá. Agora vocês querem reforçar a gente? Agora que já tem 4 policiais mortos, várias famílias de policiais chorando, agora vocês querem chegar. Lula, o governador pediu ajuda. A operação poderia ter sido mais sucedida. A operação poderia ter prendido muito mais criminosos. Mas você, Lula, negou ajuda e agora está agindo contra o governador ainda, que matou em legítima defesa, que fique bem claro, né? Ó, dica valiosa. Eu vou dar a melhor dica de sobrevivência, tá? Como não morrer em confronto com a polícia. Olha só, gravem essa dica, tá? É só não confrontar com a polícia. Para mais dicas de sobrevivência, me siga. Arrasta pra cima. Pelo amor de Deus, gente. É básico. Morreu por quê? Porque fez uma escolha. É o famoso ditado, antes chore a mãe do vagabundo do que a mãe do polícia. É básico, né? Aí agora a Defensoria Pública da União pede à Justiça para acompanhar o trabalho. Chegaram tarde. Já tem 4 polícia mortos. Chegaram tarde. Ó que estorvo essa gente. É aquilo que eu digo, gente. Eu sempre digo isso. O Brasil é uma utopia, né? O Brasil é exatamente o seguinte, né? Enviaram os policiais à guerra e querem julgá-los com leis de paz. É disso que se trata.
O Brasil está em guerra, os policiais estão em guerra e a justiça utópica, no país das maravilhas, querem julgar os policiais com leis de paz. Então, segundo Lules e a tropa do ladrão, a culpa do confronto com a polícia é da polícia. A visão deles é o seguinte: o confronto só aconteceu porque a polícia decidiu subir o morro. Se a polícia não decidisse fazer essa operação, não tinha confronto. Então a culpa é da polícia. Você pense só, gente. É exatamente isso. A cabeça desses comuna que jogam do lado de lá é exatamente essa. Morreu 120 criminosos, por quê? Porque a polícia quis fazer a operação. A polícia decidiu subir o morro. Aí os coitadinhos com fuzil 762, nenhum fuzil de CAC, né? Olha só, hein, Lules? Cadê os fuzis dos CACs? Tudo fuzil do exército da Venezuela. Fuzis que entraram por contrabando, né? Aí os vagabundos decidem atirar na polícia, levam a pior, graças a Deus, porque em um confronto um lado vai ganhar, um lado vai perder. Se o lado do crime ganha, policiais morrem. Então não sei o que eles querem. Né? Quem critica que morreram 120 vagabundos é porque queriam, provavelmente, 120 policiais mortos. Porque numa guerra, um lado vai ganhar, outro lado vai ganhar, outro lado vai perder. Eu torço para a polícia, para que o policial volte para os filhos, volte para a esposa. Já essa gente tá jogando pro lado de lá de forma descarada. Lula, você é uma vergonha. Nós brasileiros temos vergonha de ter você como presidente do nosso país. É exatamente isso. Gente, eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Para de acreditar que tem inocente naquele negócio, gente amiga. Chega de falar de direitos humanos para esse tipo de gente. Vamos tratar de botar os direitos humanos em quem tem carteira assinada de trabalho. Em quem se mata para ganhar R$ 1.700 por mês para sustentar uma família inteira. Chega dessa hipocrisia nesse país. Vamos começar a tratar direito quem é humano direito, não o humano errado. Eu não vi um dos direitos humanos nos enterros ontem dos policiais, mas estou vendo um monte de mala indo encher o saco dos bandidos que foram mortos. Ah, mas a mãe do traficante tá chorando, você não lamenta que a mãe do traficante tá chorando? Não. Eu lamento a mãe do policial, que tratou ele para seguir o caminho do bem. Ele morreu seguindo o caminho do bem. O traficante morreu seguindo o caminho do mal. Ai, mas o meu filho se escondeu na mata para se proteger da polícia. O que é, jardineiro às 4 da manhã? O que ele vai caçar na mata às 4 da manhã, minha senhora? Acorda pra vida. Seu filho é bandido, minha senhora. Tava na mata às 4 da manhã porque é bandido. É muito melhor se conformar com a verdade do que você fechar os olhos e dormir com a certeza de que houve uma injustiça. Não houve uma injustiça. Seu filho não é vítima da sociedade. As oportunidades são dadas. São vários exemplos de quem chega do nada e cresce com tudo. Tem cota em faculdade, tem um monte de faculdade pública oferecendo curso técnico, tem emprego. Eles que não querem trabalhar, querem um bem bom e o caminho mais fácil. Enquanto vocês me acompanharem, vocês vão ouvir eu falar o que penso e que acredito ser a verdade da minha formação e das informações e notícias que me chegam. Não esperem que eu faça discurso populista aqui só para agradar a audiência, não. Aqui a gente vai falar o que pensa, independente se vai ser agradado, se vai viralizar, se não vai viralizar.